dominical e hoje nós vamos estudar a lição número 7 dessa revista que nós temos estudado sobre a vida de Paulo. E a lição de hoje fala sobre Paulo como plantador de igreja, Paulo como missionário, o missionário Paulo. Como nós, ou pelo menos a maioria de nós já sabemos, Paulo foi um grande missionário. A vida toda de Paulo, todo o ministério, todo o ministério de Paulo foi plantando igrejas, foi fundando igrejas, foi ajudando igrejas, foi crescendo, foi trabalhando para o crescimento do reino de Deus. E como nós já falamos aqui algumas vezes, sempre focado nos gentios. Enquanto Pedro e os outros discípulos, eles focavam nos judeus e tudo mais, Paulo ele foi chamado, ele foi comissionado para pregar o evangelho para os gentios. Então, por isso, Paulo ele é responsável, ele cumpre muito bem esse papel, como nós vamos ver hoje. Ele é responsável por fundar várias igrejas, por sair fazendo viagens missionárias para todo aquele mundo gentílico da época. Então, para nós começarmos, vamos abrir a nossa Bíblia. Nós vamos ler em 3 passagens. Nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 6 ao verso 9. Depois nós vamos ler em Atos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. E depois, por último, nós vamos ler ainda em Atos, no capítulo 16. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, o verso 9 e o verso 10. Então, de novo, a primeira passagem, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 6 ao verso 9. Depois Atos capítulo 13 e por último Atos capítulo 16. Então 1 Coríntios capítulo 3, do verso 6 ao verso 9. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora vamos para Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Atos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediu. Agora vamos para o versículo 16, do capítulo 16, Atos capítulo 16, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, depois nós vamos ler o verso 9 e por último o verso 10. Atos capítulo 16, do verso 1 ao verso 5. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Agora o versículo 9, depois o versículo 10. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Bom, como eu falei, durante todo o ministério de Paulo, ele foi dedicado à fundação à missão, a missões, a fundar igrejas, a ajudar pessoas, a ajudar a espalhar o Evangelho para todo mundo gentio. Como eu disse, depois que Jesus ele ressuscita e ele volta
céu, depois de 40 dias que ele ressuscitou, a ordem era que eles ficassem em Jerusalém, os discípulos ficam em Jerusalém, recebem o poder do Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo, e a partir daí eles começam a pegar o evangelho ali em Jerusalém, ali em Samaria, naquela região, para os judeus. E aí então, depois, se nós começarmos lermos, se os irmãos leem o livro de Atos, os irmãos vão ver que meio que corta assim, a história dos discípulos ali em Jerusalém e Samaria, e aí se volta para Saulo. Saulo, que também é Paulo, nós já vimos que Jesus não troca o nome dele continua o mesmo, sendo que para os judeus é Saulo, para os gregos é Paulo. Então, Saulo ele se converte, ele era um judeu, ele era também um cidadão romano, que conhecia muito bem a lei, foi criado, a gente poderia dizer, nas melhores escolas, e aí então Jesus ele chama Saulo para o seu reino. Saulo se converte. E no momento da conversão de Saulo, a mensagem que Jesus entrega para Saulo, a palavra de Jesus para Saulo é bem clara, que Saulo ele estava sendo chamado para evangelizar. Ele estava sendo chamado para evangelizar os gentios. Isso fica bem claro quando Saulo ele se converte a caminho de Damasco, e aí ele vai e fica numa casa cega durante 3 dias, e aí Jesus fala com Ananias e fala, olha, vai lá e visita o meu servo Saulo, e Ananias fala, mas daí ele perseguia e tal. Jesus fala, olha só, ele para mim é um vaso de honra, ele é um vaso muito valioso, tem uma obra com ele e tudo mais. Então todo o ministério de Paulo foi sobre evangelizar. E evangelizar naquela época era sair pelo mundo conhecido na época, o mundo gentílico que a gente chama. Por que o mundo gentílico? O mundo gentílico, quando a gente fala mundo gentílico, a gente está se referindo a todas as nações e os povos que não eram judeus. Na Bíblia nós temos essa divisão, os judeus e os gentios. Os judeus são os descendentes de Jacó, descendentes de Abraão, e os gentios é todo mundo que não é judeu. Então, a missão de Paulo, o chamado de Paulo foi de pregar o evangelho a todas as pessoas do mundo gentílico, toda a região da Europa, da Ásia, que era um mundo conhecido naquela época. E nós vemos que Paulo ele faz isso muito bem. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 20. Romanos capítulo 15, versículo 20. Paulo diz, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, nós vemos que Paulo ele foi, além de um missionário, ele foi um desbravador. Aí, Diego, mas qual a diferença de missionário e de desbravador? Porque hoje, quando a gente pega um missionário, e a gente, por exemplo, o pastor fala assim, Diego, olha só, eu quero mandar você para a África, eu quero mandar você para a Ásia, eu quero mandar você para algum lugar. Por mais que a gente que uma igreja... Eu acho que eu te mandaria para o Afeganistão. Para o Afeganistão. Por mais que a igreja envie um missionário para um lugar onde não exista o Evangelho, onde não existe uma igreja, por exemplo, onde as pessoas sejam carentes da igreja, você hoje já possui uma base do Evangelho. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas hoje o trabalho, eu diria que é um pouco diferente do trabalho que Paulo faz. Por isso que é importante nós destacarmos Paulo como um desbravador. Por causa disso, porque hoje já existem igrejas, já existem as pessoas, a maioria das pessoas, muitas pessoas já conhecem o Evangelho. Pode não conhecer a Bíblia, pode não conhecer a fundo, mas já ouviram falar. Se você chegar e falar assim, olha só, existe uma pessoa, Jesus e tal. Ah, eu já ouvi desse tal de Jesus, me conta mais. Ou, eu já ouvi desse tal de Jesus, eu não quero ouvir mais ele. Enfim, já existe ali alguma coisa a respeito de Jesus. Já foi falado, já ouviu de algum momento. Você já tem, de novo, por mais que hoje enviem missionário para lugares onde não existam igrejas, mas ele vai ter o suporte de uma igreja, ele vai ter um suporte local, enfim. Na época de Paulo, não era assim que acontecia. Paulo, quando a gente fala que Paulo foi um desbravador, é porque Paulo realmente levou o Evangelho de Jesus a lugares que nunca tinham ouvido falar de Jesus, por uma simples questão histórica. Hoje nós já temos 2000 anos do Evangelho. Por mais que a igreja tenha passado por períodos obscuros, períodos que
onde o evangelho não era pregado, enfim, mas quer queira ou quer não, nós temos 2000 anos de história. Ou seja, a história, seja ela o evangelho propriamente dito, baseado na Bíblia, ou a história no sentido de história da humanidade, já foi passado. Na época de Paulo, não. Na época de Paulo, o evangelho era uma coisa nova. A mensagem da cruz, que nós falamos na lição retrasada, era uma mensagem nova. Ninguém tinha ouvido. E ninguém tinha ouvido porque tinha pouco tempo. Tinha o quê? 30 anos, 70 anos, 40 anos, enfim, há muito, muito pouco tempo. E era pouco tempo e foi concentrado numa região específica. Então você pega, por exemplo, Jesus ele viveu ali em Jerusalém, ali naquela região. Você pega uma região da Ásia Menor, que é hoje onde fica a Turquia, você não tinha muita ligação. Talvez, a gente está aqui conjecturando, algumas poucas pessoas, mercadores que viajavam, nômades, talvez pudessem ter ouvido que existia uma pessoa que fazia alguma coisa, mas não sabia detalhes. Então, Paulo, quando a gente olha para Paulo e fala assim, porque Paulo foi um missionário. Paulo foi muito mais do que um missionário. Pelo menos se nós compararmos com os missionários de hoje. Claro, não é que os missionários de hoje não tenham valor. Não é que os missionários, então ser missionário hoje é fácil. Não, não é fácil. É um trabalho tão difícil quanto, apenas é diferente. Hoje, o trabalho dos missionários é um trabalho, se for um trabalho sério, ele é um trabalho muito difícil, sem dúvida. Por mais que ele esteja levando o evangelho a lugares e a pessoas que já, de certa forma, já ouviram falar, mas e aí o pastor pode falar mais do que isso, porque ele já tem muito mais experiência com missões do que eu, mas hoje é um trabalho difícil, mas é um trabalho diferente do que Paulo fez. Então é importante. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque muitas vezes nós podemos ter a impressão errada de que Paulo era apenas um missionário como um missionário hoje, que vai lá e faz uma missão aqui, faz uma viagem aqui, aí prega em várias igrejas, pregava em várias igrejas, ensinava e voltava. E tem muitos missionários dentro do Brasil, são denominados missionários, mas tá assim, estão no Rio, manda ele para Bahia, já tem uma igreja formada e tudo. Pois não é missionário, ele está sendo enviado para uma outra igreja. A gente vê isso bem claro no final ali, ó, para não edificar sobre o fundamento alheio. Então ele não ia pregar onde já tinha uma igreja. Isso. Entendeu? É diferente, né? Pois é completamente diferente do trabalho do missionário de hoje. É por isso que é importante nós considerarmos, quando nós olharmos para o trabalho de Paulo, nós considerarmos que Paulo ele foi um verdadeiro desbravador. O que é um desbravador? É alguém que vai na frente desbravando o caminho, que vai desmatando o caminho, que vai abrindo o caminho. Arranca a touca e quebra a pouco. Isso aí. Paulo ele não chegava, como o pastor falou, Paulo não chegava num lugar onde já tivesse uma estrutura, onde já tivesse algumas pessoas. Depois que Paulo começa a fundar as igrejas, Paulo faz algumas viagens onde ele visita as igrejas que ele já fundou. E para confirmar a fé dos irmãos. Mas isso é mais no final. E aí, o único caso foi Éfeso, que ele encontrou aqueles 12 lá e não tinha pastores, mas já conheciam, entendeu? Sim. O único caso foi uma exceção ali, né? Uma exceção, né? Mas isso acontece já depois que Paulo já tinha fundado aquela igreja. Então, Paulo, ele foi um verdadeiro desbravador. E o trabalho de Paulo nessa desbravando o mundo gentílico e fundando igrejas, foi fundamental para a expansão do Evangelho. A gente pode dizer que Paulo foi a pessoa que mais fundou igrejas num curto espaço de tempo. Ninguém fundou mais igrejas do que Paulo. Diego, mas você está afirmando isso, mas veja bem, já se passaram 2000 anos. Não, olha só, eu arrisco a afirmar com 100% de certeza de que Paulo foi a pessoa que mais fundou igrejas num curto espaço de tempo. Fundar igrejas, de novo, do zero. De chegar num lugar, de não ter ninguém que nunca ouviu Jesus, e aí dele fundaram a igreja. E fundaram uma igreja realmente com fundação. Uma igreja com fundamento. Uma igreja, como nós vamos ver, uma igreja firmada na palavra de Deus. Uma igreja que pudesse crescer, que pudesse dar frutos. Porque hoje nós vemos muitos missionários que fundam igrejas, mas fundam no sentido físico. Ele vai lá, reúne meia dúzia de pessoas, elege uma pessoa, coloca ali, fica algum tempo, constrói um templo, constrói a igreja, o templo físico. Bota o nome da denominação. Bota o nome da denominação e vai embora, e a igreja fica ali. E aí a igreja fica bem
largada no bom sentido, no sentido Paulo cuidava, né? No sentido de que tem igrejas que vingam, tem igrejas que não vingam, umas crescem, mas crescem meio torta ali, meio barba e tijolo, não tem muita doutrina, é meio auê, e aí visita de vez em quando e tal. Paulo não. Paulo, quando ele fundava uma igreja de fato. Ele só saía, ele fundava a igreja ali, ele apoiava a igreja ali, ele ensinava a igreja ali, de forma que e não só ensinava e até que ela fosse autossustentável, ou que ela pudesse crescer sozinha, continuar crescendo sozinha, mas ele continuava dando apoio. Tanto que nós vemos que Paulo escrevendo cartas e voltando nessas igrejas para verificar, vem cá, vocês estão fazendo como eu ensinei, como é que tá tudo bem, tem algum problema, se tiver como resolver e tudo mais. E o interessante é que ele ia numa determinada igreja e pedia oferta para outra, como a gente vê no livro de Coríntios, é até um texto que o pessoal usa para pregar contra dízimo aí, diz que ele foi pedir oferta para os santos em Jerusalém, não para a igreja local de Corinto, eu ia falar Corinto, de Corinto, entendeu? Quanto às ofertas que se fazem para os santos em Jerusalém, aí que ele fala, cada um doa segundo propõe no seu coração. Aí os tendenciosos torcem esse título, esse texto, para falar sobre isso. Só que ali era Paulo pedindo em Coríntios para a igreja em Jerusalém, como ele disse também que ele estava, vamos supor, em Éfeso, a igreja tal, mandou a oferta para mim, e eu distribuí para a igreja tal. Então ele se preocupava com essa área também. Pois é. Ele era perfeito. Nós vemos que Paulo, então, ele fazia um trabalho ele fez um trabalho, ele fundava só uma constituição, essa igreja com I maiúsculo. Isso, né? Isso aí. Ele não se preocupava só em ter ali um sistema ali, como é hoje visto, né? Muito organizar administrativamente. Mas sim, ele se preocupava com a igreja com I maiúsculo, ser povo de Deus mesmo, né? E ele mesmo usava só o que era suficiente para ele viver, ele não usurpava. E isso foi fundamental para o Evangelho chegar ao que chegou hoje. Se Paulo não tivesse vivido, ou se Paulo não tivesse feito isso, então quer dizer que hoje não teria acesso ao Evangelho? Não, Deus, ele com certeza ele faria de outra maneira. Mas o trabalho de Paulo, o desbravamento que Paulo fez, as missões, as igrejas que Paulo fez, que Paulo fundou, foi fundamental para a expansão do Evangelho. Porque quando ele começa a expandir para fora de Jerusalém, para todo aquele mundo da Europa, da Ásia, isso depois é levado por outras pessoas. Essas igrejas que Paulo funda, essas são igrejas, como o Ivan falou, igrejas com I maiúsculo, ou seja, igrejas boas, igrejas poderosas, igrejas fundadas, firmadas na fé, que depois vão fazer o mesmo trabalho, e aí o Evangelho vai se espalhar e chega um momento que você não consegue mais conter o Evangelho. Você não consegue mais conter a expansão do Evangelho. Não tem mais como você desacreditar alguma coisa que está crescendo de forma assustadora. Se nós trouxermos para o mundo de hoje, para a nossa realidade hoje, é mais ou menos como acontece com o islamismo. Há pouco tempo atrás, o islamismo era uma religião pequena. Era uma religião, talvez não pequena, mas uma religião contida no mundo árabe. Hoje, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E ela cresce não só no mundo árabe, ela cresce no mundo não árabe. Ela cresce no mundo ocidental. Por quê? Porque o trabalho que os muçulmanos fazem de evangelização é um trabalho comparado ao trabalho de Paulo. Comparando no sentido de alcance, de aplicação, de alcance. Então você vê que os muçulmanos, eles realmente se comprometem, eles realmente estão ali firmes na missão de espalhar o islamismo pelo mundo. Nisso não precisa nem ir tão longe. Os testemunhos de Jeová dão um banho nos evangelhos. Aqui na Alemanha já tocaram a minha campanha falando em português comigo. Sim, imagina. Eles falam, nas estações também. Na Itália já tocaram falando em italiano comigo. Já abordaram a gente na estação também e perguntaram de onde a gente vinha. Brasil, então a gente também fala português. Eles são bem aplicados na evangelização. Então Paulo foi um verdadeiro desbravador, além de ser um missionário, ele era um missionário assim,
eu diria que de uma categoria diferente. A gente não pode comparar o trabalho missionário de Paulo. Uma viagem missionária de Paulo. Uma viagem missionária eu já fiz minha viagem missionária ali para Minas Gerais, já fiz a viagem missionária ali para Portugal. Não, era completamente diferente a situação. Viagem missionária, vem pra cá, fica em hotel 5 estrelas. Pois é. Jatinho particular, é viagem missionária. Era uma situação completamente diferente. Meu Deus. E por que Paulo fazia isso? Bom, vamos abrir em Efésios capítulo 3, versículo 1. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Paulo, ele reconheceu, desde o primeiro momento, desde o momento da sua conversão, quando Jesus para Paulo no caminho de Damasco e fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo, ele entende desde aquele primeiro momento a chamada que ele tinha, o chamado que ele tinha, a obrigação que ele tinha. Tanto que Paulo fala aqui em Efésios que ele se assume como prisioneiro de Jesus Cristo pelos gentios. Ou seja, o Paulo, ele não só entendia a extensabilidade, a extensão do seu trabalho, ou seja, quão grande era o trabalho que ele tinha que fazer. Paulo, ele não só entendia a importância do trabalho que ele tinha que fazer, ou seja, bom, eu tenho que pregar o evangelho para todos os gentios, para todo esse mundo fora de Jerusalém que existe. É importante eu pregar o evangelho para essas pessoas, porque essas pessoas, se elas não conhecerem a Jesus, elas vão morrer sem salvação, e elas não podem morrer sem salvação. Mas acima de tudo, Paulo, ele reconhecia a obrigação que ele tinha. Adil, qual é a diferença entre obrigação e importância? Não necessariamente alguma coisa que é importante, você entende como obrigatória. Não necessariamente uma coisa que é obrigatória é importante. Eu posso ter obrigações que eu não julgo importantes. E podem existir coisas que eu sei que é importante, mas que eu não tenho elas como obrigatória. Eu sei que é importante eu me alimentar de forma saudável, mas isso para mim não é obrigatório. Se eu quiser comer uma besteira, eu vou comer. É obrigatório que eu coma todos os dias, porque se eu não comer, eu vou ficar fraco, vou passar mal. Mas isso não significa que é importante para mim. Eu posso priorizar outras coisas na minha vida, outras coisas no meu dia a dia, que faça com que eu não coma, por exemplo, que eu pule um jantar, que eu pule um almoço, que eu pule um café da manhã. Então Paulo, ele não só entendia bem o alcance da sua missão, mas ele entendia a importância da sua missão e, acima de tudo, ele entendia e compreendia e praticava a obrigatoriedade dessa missão. Paulo, ele se anulava em prol desta missão. É como se Paulo falasse assim: eu quero fazer mas hoje é dia de ir para algum lugar e pregar o evangelho para alguém ou ajudar alguma igreja. Então eu anulo a minha vontade, deixo a minha vontade de lado para fazer aquilo que eu fui chamado, porque eu sou obrigado a fazer isso. Paulo, ele reconhecia essa obrigação. E a prova disso no versículo 1 do capítulo 3 de Efésios, onde Paulo se autodenomina prisioneiro de Jesus Cristo. O que é um prisioneiro? Quando você vai e pega uma pessoa e torna essa pessoa prisioneira. Essa pessoa está presa. Hoje, ela está presa no presídio, ela está presa no cárcere, ela está presa em algum lugar. Ela não pode fazer aquilo que ela quer, porque ela está presa. Um animal preso. Você pega um cachorro e você coloca ele preso, acorrentado. Ele pode fazer o que ele quiser? Não. Ele pode fazer o que ele consegue. Mas ele quer latir, ele late, porque ele consegue latir. Se você prender ele e colocar uma mordaça, nem latir ele vai conseguir. Então, quando a gente fala prisioneira, é uma pessoa que ela não consegue fazer, ela não pode fazer aquilo que ela quer. E Paulo se reconhecia como um prisioneiro de Jesus Cristo pelos gentios. Ou seja, ele não fazia aquilo que ele queria, mas ele fazia aquilo que Jesus queria, não por ele, porque é diferente eu falar assim: eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo por mim mesmo. Ou seja, eu não faço aquilo que eu quero, eu faço o que Jesus quer, em prol de mim mesmo. Às vezes acontece isso. Eu quero ir para um lugar X. Jesus fala assim: não, vai para o lugar Y. E aí eu vou para o lugar Y. Mas por que eu vou para o lugar Y? Porque ir para o lugar Y vai fazer com que eu me beneficie. Paulo não.
Paulo ele se reconhece como prisioneiro de Jesus Cristo pelos gentios, ou seja, ele não faz o que ele queria, ele não fazia o que ele queria, e ele não fazia o que ele queria em prol dele mesmo, ele não fazia o que ele queria em prol dos gentios, em prol de outras pessoas, em prol de pessoas que não eram nem mesmo o seu povo. Porque você pode falar assim, bom, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo em prol dos brasileiros, é o meu povo, é a minha nação, em prol da minha família, em prol do meu casamento, em prol dos meus filhos. De certa forma, isso melhora um pouco a situação de você se privar das suas próprias vontades. Mas Paulo, ele se privava das suas próprias, ele era privado das suas próprias vontades em prol de pessoas que não eram nem mesmo a sua família, não eram o seu povo, eram pessoas totalmente desconhecidas. Porque ele fazia isso por todo o mundo gentio. Como eu falei, eram todas as pessoas que não eram judeus, não eram do povo de Israel. Então Paulo, ele entendia essa obrigação e ele aplicava essa obrigação. Isso era uma prioridade para ele, ele se cobrava isso. Não, eu fui chamado para isso, então eu vou fazer isso. O que, mais uma vez, difere muito, eu diria, que da maioria de nós. Muitas vezes nós sabemos o que tem que fazer, mas a gente fala assim, não, mas dá para dar um jeitinho aqui, dá para dar uma daqui, hoje não precisa, amanhã talvez, eu sei que é importante, mas Paulo não. Paulo, ele entendia essa obrigação e fazia aquilo ali, ele cumpria essa obrigação de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Mais uma prova de que Paulo reconhecia isso, nós vemos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Coríntios 9, 16. Paulo diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, mais uma vez, a gente vê que Paulo, ele realmente se esvazia de si próprio, ele realmente abre mão da sua vida para anunciar o Evangelho. Ele reconhecia isso, ele sabia que não era o mérito dele, ele sabia que ele não anunciava o Evangelho para ele poder receber um galardão no céu, ele não anunciava o Evangelho porque ele foi salvo, então ele tinha, e ele sabia que era uma coisa boa, então ele tinha a missão de evangelizar outras pessoas, para que as outras pessoas também experimentassem aquilo que ele estava experimentando. Não, Paulo ele tinha a plena convicção, a plena noção de que, olha só, foi uma obrigação. Jesus apareceu para mim e falou, você vai fazer isso, eu tenho que fazer, não importa se eu gosto ou não, não importa se faça chuva ou faça sol, não importa se eu vou receber alguma coisa ou não vou receber nada, não importa o que aconteça, não importa se eu vou morrer, e isso fica bem claro na vida de Paulo, não importa se eu vou ser açoitado, se eu vou ser preso, não importa o que aconteça, se Deus mandou fazer, eu tenho que fazer, pronto, acabou. Aleluia. E quando nós olhamos para esse comprometimento de Paulo, isso nos constrange. Porque por mais que nós entendamos a nossa missão, o nosso serviço, o nosso ministério, o nosso trabalho, o ministério do ensino, e aí eu estou aqui na igreja e dou aula na escola dominical e tudo mais, o pastor, tá, mas eu não chego ao dedo mindinho de Paulo em termos de comprometimento. E ele sabia a consequência de não cumprir, ó. Sabia? Ai de mim se Ai de não mim se não anunciar. anunciar o Evangelho. Paulo ele reconhecia isso. E isso deve ser um grande ensinamento para nós. Isso deve ser um exemplo para nós. Ele tinha como obrigação, e é imposta esta obrigação. De novo, nós não devemos idolatrar Paulo. Isso é errado. Porque Paulo, apesar de tudo isso que nós estamos falando de Paulo, Paulo continuava sendo um ser humano. Paulo continuava sendo um homem comum, como eu, como o pastor Joab, como a irmã, como a Fabiana, como o Diácono Vandor. Paulo ele não era diferente. Paulo ele não tinha superpoderes. Paulo ele era santo. Paulo ele sim ele tinha pecados. Paulo ele sim ele tinha dificuldades. Paulo ele sim tinha os seus problemas. Mas no sentido do ministério de Paulo, essa dedicação de Paulo é algo que nós devemos observar. É algo que nós devemos tomar de lição, é algo que nós devemos imitar. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, foi o que Paulo falou. Então, é importante para nós observarmos a forma como Paulo não só entendeu o chamado dele, mas ele cumpria essa obrigatoriedade anulando a si próprio, que é algo que muitas das vezes, eu diria que na maioria das vezes nós não fazemos. Às vezes, na maioria das vezes, nós fazemos a nossa missão, nós cumprimos com a nossa obrigatoriedade
porque de certa forma nos agrada, ou porque de certa forma nos beneficia, ou porque de certa forma nos traz alguma coisa ali, ou pelo menos não nos causa nenhum problema. Ah, eu venho aqui todo domingo de manhã e eu ensino? Sim, porque se eu ficar em casa, eu vou fazer o quê em casa? Não tem muita coisa pra fazer em casa, e tem as crianças, vai ficar gritando e tal, tá frio, então pelo menos eu vou para a igreja, eu vejo o pastor, eu vejo o mandou, eu vejo os irmãos, tem um cafezinho depois e tal. Eu estou cumprindo com a minha obrigação? Estou cumprindo com a minha obrigação, mas porque ela também me traz alguma coisa de volta. Talvez se eu soubesse que, estando aqui, a qualquer momento poderia entrar uma pessoa ali, a polícia, por exemplo, se aqui fosse um país onde não pudesse ter uma igreja, e eu soubesse que, bom, eu vou estar lá ensinando, e a qualquer momento pode entrar uma pessoa e me prender, talvez eu já pensasse 2 vezes. Ah não, ali é um país ditatorial, ali não tem preso não, ali se o cara te pegar ele vai te matar, como em alguns países da África, da Ásia, ali se te pegar ensinando a palavra, é tiro na nuca e acabou, não tem acordo. Talvez já pensasse de outra forma. Então, muitas das vezes nós cumprimos com a nossa obrigatoriedade. Nós entendemos a missão, nós entendemos os chamados e cumprimos com a obrigatoriedade. Mas simplesmente ou porque ela traz algum benefício ou porque ela não traz algum malefício. Às vezes ela não traz nada de bom, mas ela também não traz nada de ruim, então fica ali no 0 a 0 e você acaba cumprindo. Ou você cumpre porque você sabe que será recompensado, porque você sabe que trará algo. Ah não, eu vou pregar o evangelho, não importa se eu seja preso, se eu seja morto, porque eu sei que se eu morrer, eu morri com Jesus, e aí eu vou ter acesso à vida eterna, eu vou ter o meu galardão, porque eu morri como um Marte. E tá, mas... Uma determinada igreja, não vou citar nome, que é fora de ética, né? Estava lá numa reunião de obreiro. Aí o pastor falou assim: ó, estamos precisando de um pastor, de um obreiro para ir para a igreja tal, na cidade tal. A igreja já está estruturadinha, mas o pastor foi embora, precisamos de um obreiro lá. A igreja pode dar casa, 800 euros de salário e um carro. Eu vi quando a esposa do pastor disse: aceita. Todo mundo vendo aquilo, que vergonha. Eu disse: pastor, assim, ó, tem que ir lá para a África comer besouro, entendeu? Aí, já não quero, já. ó, Deus está falando com alguém aí. Eu não tenho esse ministério não, né? Então, esse era o diferencial de Paulo. Paulo ele entendia a sua obrigação e como Paulo fala aqui no versículo 16: ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo ele não anunciava o evangelho porque ele sabia que ia receber alguma coisa se ele morresse. Não, ele anunciava porque, olha só, eu fui chamado, eu tenho que fazer, não importa o que aconteça, eu tenho que cumprir. Aleluia. E uma outra coisa que nos chama a atenção, para nós finalizarmos esse tópico, sobre o ministério missionário de Paulo, é a forma como que Paulo entendia e lidava com essa plantação de igrejas, com essa fundação de igrejas que Paulo tinha a todo momento. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 9. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, ele tinha plena consciência e convicção de que o trabalho que ele realizava não era o mérito dele. Paulo ele tinha mera convicção de que ele era apenas um instrumento descartável para aquela obra. Paulo ele tinha essa noção, que é algo que muitos de nós não temos. Ah, mas eu sei que o trabalho que eu faço é porque Deus me deu um dom e aí eu faço, mas eu também não sou orgulhoso, se tiver que fazer eu faço, se mandar parar eu paro também. Tá, mas muitas vezes, mesmo dentro dessa humildade, vamos dizer assim, a gente não se sente descartável, a gente se sente importante de alguma forma. Não, eu tenho esse ministério, eu faço esse ministério, eu sei que eu planto e alguém rega, mas eu planto bem ali, eu sei o que estou fazendo, e plantar deixar comigo, o outro vai regar, mas plantar deixar comigo. Paulo, quando ele fala que um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento, Paulo ele passa a mensagem de que, olha, eu sou descartável, eu sou apenas um instrumento descartável, eu sou um garfo descartável, um talher descartável, um copo de plástico,
Que você bebe ali, você bota e pega outro e a pessoa que está bebendo, ela não está preocupada com o copo. Ah, não, vou usar esse copo, porque esse copo aqui ele é mais durinho, ele é mais... Não, quando a gente vai comprar copo de plástico, pelo menos eu não vou comprar copo de plástico. Eu compro o que está mais barato ali para a ocasião. Ah, eu tenho que comprar 10 euros, vou gastar 4 euros com copo de plástico. Bom, vou fazer uma festa para 10 pessoas. Tá, 4 euros eu vou comprar um copo mais durinho ali, maior qualidade, acrílico talvez, nem plástico. Ah não, 4 euros, vou fazer uma festa para 200 pessoas, 4 euros vai ter que comprar um copo vagabundinho ali, que tem que segurar com as duas mãos, porque senão, se encher mais da metade, o copo quebra. Vai ser esse mesmo, é copo descartável. Paulo, ele entendia que ele era um instrumento descartável. Ele tinha, a aplicação que ele colocava no seu trabalho era indiferente à usabilidade que ele tinha. Quando Paulo fala aqui, um rega, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento, Paulo está não só, olha só, cada um tem a sua, muitas vezes nós entendemos esse versículo somente como, cada um tem a sua função, cada um tem a sua participação, cada um tem a sua forma, e Deus está ali em cima de tudo, coordenando tudo. Sim, esse também é o sentido. Mas é importante também nós termos olharmos pelo prisma de que Paulo reconhecia a sua descartabilidade. Uma outra coisa que eu percebo, volta no versículo 8, por favor. Olha o que ele fala ali. Ora, o que planta e o que rega são um. São duas pessoas. Um está plantando, o outro está regando. Então são duas obras, duas pessoas, mas são um. O que isso fala? Unidade, união. Unidade, união. Nós já aprendemos isso na vida de Paulo. Eu planto, você rega. Mas Deus tem que dar o crescimento. Mas para você plantar e eu regar, nós temos que ter fatura. Entendeu? Ter a mesma opinião. Senão você vai ter que plantar de novo. Isso. Ou você planta, eu vou lá, arranco. Exatamente. Ou então você planta, eu vou lá e não rego. Então tem que ter acordo e trabalhar. Rega onde tu plantou, plantou aqui e regou ali, mas não adianta. Tem que regar onde plantou. É profundo aquele versículo ali. Sim. Então Paulo, ele tinha, ele realmente, ele tinha, é incrível quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos uma pessoa que, e é claro, Paulo ele sabia o conhecimento que ele tinha, a gente não pode, Paulo ele era uma pessoa, não, Paulo ele sabia o conhecimento que ele tinha, Paulo ele sabia que o trabalho que ele fazia era importante, o trabalho que ele fazia era um trabalho que não era para qualquer pessoa. As vantagens que Paulo tinha, como pelo menos, por exemplo, ser cidadão romano, Paulo sabia, nós vemos quando Paulo ele vai falar com alguém, Paulo ele se porta de uma forma diferente, ele tinha uma oratória, ele tinha um preparo, Paulo ele tinha um conhecimento. Então, não é que a gente pode falar assim, não, mas Paulo era uma pessoa ignorante, que não tinha estudo, ele estava ali. Não, Paulo ele era uma pessoa preparada. Paulo ele tinha noção do preparo que ele tinha, mas mesmo tendo noção do preparo que ele tinha, ele sabia que ele era descartável, ele sabia que ele era apenas uma peça numa engrenagem gigante. Aleluia. E ele não se importava de ser uma peça, porque ele sabia da obrigatoriedade de ser aquela peça, da importância de ser aquela peça. Mas ele sabia também que se ele saísse da engrenagem, Deus ia colocar outra peça e a engrenagem ia continuar funcionando. E ai dele, né? E ai dele se fizesse isso. E isso deve ser um aprendizado para nós. Aleluia. Nós somos pequenas peças de uma engrenagem funcionando. Se nós sairmos dessa engrenagem, a engrenagem vai continuar funcionando. Aleluia. Não importa se, mas eu sou uma peça, mas eu sou uma peça que eu tenho um talho especial, mas eu sou uma peça de um material especial, de um material mais resistente, um material que dá um movimento melhor. Olha só, você é uma peça pequena. Não importa o seu valor, você continua sendo uma peça pequena. Mas eu sou uma peça de ouro, se eu sair da engrenagem, a engrenagem vai perder aquela peça de ouro. Deus vai colocar uma peça de bronze, ou vai colocar outra de ouro, e vai continuar funcionando do mesmo jeito. Paulo ele tinha noção do tamanho que Paulo tinha, no sentido espiritual, no sentido da obra que tinha que ser feita. Paulo sabia que ele era pequeno, Paulo sabia que ele era descartável. Isso é muito importante para nós nos dias de hoje. Em igreja grande a gente vê muita gente assim, a vaidade subindo a cabeça por causa de um cargo dentro da igreja, né? Meu sogro sempre fala isso, não sei se isso era coisa do teu avô. Meu sogro falava assim,
Eu não sou superintendente da escola dominical, eu estou superintendente da escola dominical, né? Isso. Mas eu falava assim, eu estou. É verdade. Ele falava, eu não sou, porque eu estou aqui hoje, mas... Ser é uma coisa fixa, né? Ser é ser, agora estar é momentâneo, É. periódico. E você falou de igreja grande. Na igreja grande, ter um cargo é uma coisa boa. Na igreja pequena, as pessoas se acham porque elas sabem que elas são a referência ali, né? Mas o problema da igreja grande, por exemplo, nós aqui não temos púlpito, então nós não temos aquela vitrine aqui. Na igreja grande, o púlpito quer estar no púlpito, na vitrine. Sim, mas o que eu falo é assim, na igreja grande o problema é a vitrine. Uhum. O problema são os cargos, de querer aparecer e tal, porque tem muita gente para te ver. Do Na lado do igreja pastor pequena, presidente. o problema é porque como a igreja é pequena e tem pouca gente, você se sente importante porque o teu alcance é maior. Por exemplo, aqui, você não está disputando com mais, não está disputando com mais ninguém. Então você acha que você é fundamental. Aqui, por exemplo, estamos nós três. Bom, eu sou importante, porque eu estou lá na escola dominical. Se eu sair daqui, o Ivano vai ter que dar todo domingo. Só que o Ivano vai querer ir para o Brasil. E o pastor vai fazer como? Quando o Ivano for para o Brasil e ficar sem ninguém? Vou ter que fazer tudo. Aí vai ter que fazer tudo? Será que ele vai dar conta? Tem que trabalhar, pregar. É A vaidade. Então, isso existe na igreja grande e na igreja pequena. E é algo que nós Porque precisamos. é do homem. Sim, Porque é a porque é vaidade. do homem. É algo que nós precisamos sempre, não só ter isso em mente, mas sempre ficar nos lembrando de que, olha só, não é assim que funciona, não é assim que funciona. Olha para Paulo não era assim. Aí que entra aquela primeira frase lá, né? Tanta regra são um, então tem que ser unidade. Isso. Então Paulo ele foi um desbravador, Paulo ele foi assim, o trabalho que Paulo realizou, eu diria que foi, é claro, de novo, se não fosse Paulo seria outro, Deus com certeza daria um jeito, mas o trabalho que Paulo fez foi fundamental para o Evangelho chegar aonde ele chegou. Se o Evangelho hoje está aqui em Berlim, nessa igreja, se nós pudermos nos reunir, Paulo teve uma grande contribuição nisso. Mas foi há 2000 anos atrás. Sim, mas o trabalho que ele começou lá atrás foi um trabalho forte, foi um trabalho expansivo e um trabalho que permitiu com que o Evangelho fosse levado a todas as partes do mundo conhecido e, posteriormente, até o mundo que era desconhecido na época. Hoje já é alcançado pelo Evangelho de Paulo. É claro, depois de Paulo vieram vários outros. Depois que Paulo morreu, acabou o trabalho? Não. Como eu disse, é uma engrenagem. A engrenagem continua. Tirou uma peça, vai colocar outra. Depois de Paulo vieram outros. Na Idade Média tiveram alguns. Na Idade Moderna, nos últimos 200 anos, você teve várias pessoas também que foram fundamentais para o avanço do Evangelho, para a expansão do reino, fundando igrejas e tudo mais. Diego, mas se você está reconhecendo que existiram outras pessoas, por que a importância de Paulo? Porque o trabalho de Paulo foi muito mais intenso. No espaço de tempo em que do ministério de Paulo, o trabalho de Paulo foi muito mais intenso. Ninguém fundou mais igrejas do que Paulo nesse curto espaço de tempo. Isso a gente já vê desde o chamado dele, que Deus disse que era um vaso escolhido. Então Deus já preparou ele para isso, né? Sim, ele já foi chamado para isso. E como começou o trabalho de Paulo? Vamos lá para Atos capítulo 13. Aleluia. Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E aqui começa a primeira viagem missionária de Paulo. O primeiro lugar que Paulo chega é em Chipre, no versículo 4 nós vemos: E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí, se os irmãos continuarem lendo, eles vão ver o que Paulo faz ali. Paulo, por exemplo, no versículo 6, eles acham um falso profeta. No versículo 6 diz assim: E havendo atravessado a ilha de Pafos, a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estavam como procônsul Sérgio Paulo, varão prudente,
Este, chamando a si, Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia. Então nós vemos que Paulo, e aí tem três aspectos dessa primeira viagem de Paulo que é importante nós destacarmos e aprendermos com ela. A primeira coisa é como que esse envio acontece. Vamos voltar lá para o versículo 3 do capítulo 13. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo. O primeiro ponto a se destacar na primeira lição que nós temos a aprender com a primeira viagem missionária de Paulo é sobre o envio da viagem missionária. Hoje, muitas das vezes, o missionário é enviado não pelo Espírito Santo, não debaixo de oração, debaixo de jejum. Ele é enviado porque ele tem que ser enviado. Olha só, nós temos aqui a igreja, nós estamos crescendo, nós precisamos ter uma congregação no estado do Paraná. Então vamos mandar alguém para o Paraná. Olha só, nós estamos aqui na Europa, nós temos aqui a Convenção Europeia, e nós temos uma igreja em Berlim, nós temos uma igreja na Itália, nós precisamos agora de uma igreja na Polônia. Então vê alguém aí, ó, isso aqui é para a Polônia? Então vai para a Polônia, porque a gente tem que ter igrejas em todos os lugares. Nós temos que levar o evangelho. Expandir a tenda, nós temos que levar o evangelho a todas as pessoas. Os poloneses precisam ouvir o evangelho, então vamos. Tá, mas quem está querendo que vá para a Polônia? Sim, os poloneses eles precisam ouvir o evangelho, mas tem muito alemão também que não conhece o evangelho ainda. Então, por que a Polônia e não outra igreja, ou em Berlim, ou outra igreja em Hamburgo, outra igreja em Dresden, enfim? E um outro erro que a Secretaria de Missões comete quando envia missionários, vamos mandar o missionário para a China. Antes tem que mandar ele estudar o chinês e aprender as leis do país, para ele saber não só os deveres, como os direitos. Sim. Eu aproveito muito os meus direitos aqui. A gente precisa conhecer isso. Aí pega a pessoa e manda. Chega lá e não entende nada. Vai dar errado. Vai dar errado. Aí vai depender de tradução, igual quando eu cheguei aqui, ó. Então, a primeira lição que nós aprendemos é como que é esse envio. Porque se for um envio pelo Espírito Santo, debaixo de jejum e oração, vai dar certo. É você preparar para enviar. Tem muita gente, muitas igrejas que envia para depois preparar. Não é assim, o Senhor, acompanha ele. É Senhor, corre atrás dele porque ele já foi. Né? Você manda o missionário, não. Vai, aí depois, Senhor, porque nós mandamos o missionário, vai lá, socorre. E eu imagino eles falando assim, mas você está pedindo para eu ir lá acompanhar ele, mas ele não falei para ele ir. Foi você que mandou. Foi você que mandou, e agora você está me chamando? Não é assim. É como se eu saísse na chuva, eu sei que está chovendo. E eu falo assim, não está chovendo, não, acho que dá. Aí eu vou sair na chuva, aí no meio do caminho eu ligo e falo assim, amor, você pode trazer o guarda-chuva para mim? Porque está chovendo? E ela fala, mãe, que isso eu tenho uma chuva com você de casa. Quando eu vejo esse tipo de coisa, é o primeiro pensamento. Aí de repente tem um só, ela leva para você e agora volta na não tem chuva. mais. E volta na chuva. Pois é. Muitas igrejas, elas enviam missionários sem preparar. Não só sem preparar linguisticamente, legislativamente, preparar no sentido físico, assim, mas sem preparo espiritual mesmo. Pessoas são enviadas para o campo missionário sem serem missionários, sem ter a chamada missionária. E eu penso também que secretário de missões tem que ser alguém que já passou pelo campo, que ele sente na pele a dor que o missionário sente. Como que vai ser? Pega qualquer um, põe lá. Aí o missionário está no sufoco, Deus dá um jeito lá, Deus te... Porque ele nunca passou por isso. Nunca passou por isso. Claro. Como que você vai liderar se você nunca foi liderado? Pelo menos 5 anos ele tem que ter passado num campo missionário difícil para ele poder ser um secretário
de missões. A minha concepção é essa, não quer dizer que seja certo, mas é a lógica. Mas faz sentido, né? Faz sentido. Pois é. Então, a primeira lição que nós aprendemos com essa primeira viagem missionária de Paulo é quem foi que enviou o missionário. Isso. Porque tem muito missionário que passa problemas no campo missionário, que passa por dificuldades, e aí as pessoas olham e falam assim, é verdade, ser missionário é um trabalho difícil. Bom, depende para quem enviou. Se foi Jesus que enviou, se foi o Espírito Santo que enviou, não vai ser difícil. Vai ter vitória nas provas, né? Vai ter. Vai passar a prova? Vai, mas vai ter vitória. Como Paulo. Agora, se foi uma pessoa que foi para o campo missionário, porque a pessoa se auto... Eu conheço uma pessoa que ela queria muito ajudar missões. E aí, porque ela tinha dinheiro, ela foi e começou a mandar missionário. Ela não mandava missionário pela igreja. Ela era uma pessoa muito dinheiro, muito rica, dono de usina no Brasil, se não me engano. E aí ele gostava muito de missões e ele começou, você faz o que é? Não, vou te mandar como missionário. E ele pegava e mandava. Só que ele tinha muito dinheiro e ele sustentava. Até o dia que ele quebrou e parou de sustentar. E aí? E os missionários no campo, todo mundo sem dinheiro mais. Mas por quê? Teve um erro dele que mandou, uma irresponsabilidade de você mandar alguém para o campo missionário sem estar debaixo da direção, e tem o erro do missionário que foi sem estar debaixo da direção. Sem ser chamado por Sem Deus. ser chamado por Deus. Então esse é o primeiro ensinamento que nós temos. Segundo ensinamento que nós temos aqui, nós vemos que Paulo e Barnabé, quando eles chegam em Chipre, eles já chegam trabalhando, eles já chegam atuando, já chegam ensinando nas sinagogas, eles já chegam, inclusive aqui nós lemos do versículo 4 ao versículo 12, Paulo inclusive já chega expulsando demônios, já chega toda. Muitas vezes nós vemos pessoas que são enviadas para o missionário, ou começam, e aí a gente pode também abrir o leque de trabalho, não só missionário, mas chega na igreja, por exemplo, chega em qualquer lugar e, não, veja bem, pastor, eu sou ministro do louvor, vim no Brasil agora, lá era ministro do louvor. Ah, que bom, rapaz, eu cantava, sou músico, toco violão. Ah, que bom, eu não preciso de um violão aqui, rapaz, e tal. Não, mas eu queria um tempo primeiro, só para eu poder me ambientar, poder conhecer, sabe como é que é, chegamos agora, temos 2 filhos, e então se o senhor puder me dar alguns meses, daqui a pouco eu falo com o irmão. Não. Ou você está para trabalhar. Quando você é contratar, Uma vez que você sabe por que você... fui contratado por uma empresa, né? A empresa foi lá e me contratou. Primeiro dia de trabalho, chega o chefe lá e fala, então, você vai... Nossa, rapaz, você vai me dar uns meses, por favor? Eu sei que você me contratou, mas você vai me dar alguns meses para eu poder me ambientar aqui ao trabalho e tal. Então, se por favor, se pudesse, eu queria não começar a trabalhar agora. Eu sei que você me contratou, eu sei que está pagando meu salário, mas você faz isso com o seu patrão? Você não faz isso. Então, quando você chega numa igreja, ou quando você vai para o campo missionário, que você tem que começar a chegar e que tem trabalho para fazer, você fala, não, olha só, uma coisa é o pastor falar assim, bom, chegou agora uma pessoa, vou avaliar para ver se essa pessoa de fato, se ela vai ficar, se ela não vai. Conhecer a pessoa. Aqui a gente já teve caso, chegou a pessoa na igreja e uma semana foi embora. Ou, enfim. Mas conhecer a pessoa, mas aí parte da diretoria da igreja, parte do pastor, parte dos obreiros do ministério de avaliar e ver se realmente vale a pena colocar aquela pessoa para trabalhar ou não. Outra coisa que eu já vi também, das pessoas chegarem na igreja e aí ou chega por recomendação, ou o pastor já conhece, não, rapaz, vem cá, vamos te ajudar e tal, vamos botar. Não, eu queria um tempo, eu queria esperar. Não, Paulo ele não fazia isso. Paulo, quando ele chegava, a primeira viagem, vê se eu vejo bem, a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo nunca tinha feito a viagem missionária. Foi a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo ele se converte, ele passa 3 anos no deserto da Arábia aprendendo e tal, e a gente vai chegar na importância disso. E a primeira viagem missionária dele. E Paulo já chega na viagem. Paulo não chega na viagem missionária, quem é aqui, uma pessoa aqui, quem é o ponto de contato, como é que funciona aí na cidade, onde a gente pode ir, vem cá, o que tem que fazer? Tem uma visita para fazer, tem uma visita para o procônsul aí, o procônsul quer muito ouvir a palavra de Deus. E quem vai falar para o procônsul? A gente vai lá na casa dele, tem que marcar. Não.
Quem é que quer ouvir? O procônsul? Então vamos falar do procônsul. Mas tem como é que é o nome dele? O Elimas ali atrapalhando. Vem cá, sai dele em nome de Jesus, você vai ficar cego porque você não está deixando. Paulo já chega trabalhando, já chega nativa. Paulo não tem essa coisa de se ambientar. Autoridade. Não tem essa coisa de se ambientar, essa coisa de ver como é que é, de esperar alguns meses até se estabilizar para depois. Se Paulo fosse esperar se estabilizar para depois começar a fundar a igreja, não ia dar conta. E essa segunda lição. E a terceira lição dessa primeira viagem missionária de Paulo foi o que eu acabei de falar. Por que Paulo tinha essa autoridade? Por que Paulo tinha esse ímpeto? E por que Paulo fazia assim de primeira viagem missionária, sem experiência nenhuma? E ele já chegou trabalhando, já chegou arregaçando a manga, já chegou fazendo, não queria saber. Por que ele fez isso? Porque ele tinha preparado. Porque ele, antes da primeira viagem missionária, ele passou 3 anos na Arábia, no deserto da Arábia, se preparando, junto ali com Deus. Né? Por isso que ele tem por isso que ele teve essa autoridade, essa impetuosidade na sua primeira viagem missionária. Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha autoridade para fazer isso. Ele não tinha experiência na prática, mas ele tinha tanta experiência na prática do trabalho missionário, vamos dizer assim. Mas ele tinha tanta experiência na prática com Deus, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele não precisava, vamos ver aqui, olha só, tem um rapaz endemoniado ali, tu quer ir lá, fica aqui vendo como é que vai ser. Foi o que a gente viu na lição passada sobre exatamente esse ponto de Paulo sempre ser guiado pelo Espírito Santo. E a gente viu na lição passada, igual você está falando, que Paulo tinha essa experiência, então ele poderia não ter tanta experiência na prática, porque ele tinha acabado de se converter, se preparou e foi para o campo. Né? Mas o ponto, igual você está expondo, de ser guiado pelo Espírito Santo, foi o que a gente falou no domingo passado, que o Espírito Santo sempre avisava a Paulo o que tinha lá. Paulo quando foi para Jerusalém, o Espírito falou para ele, você está indo para um lugar onde vão querer te prender, vão querer te apedrejar e tudo. Quando estava em Jerusalém, o Espírito falou para ele, sai de Jerusalém porque estão querendo te prender. Então, é mais um ponto importante, como você está falando, de ser enviado pelo Espírito, ter intimidade com Deus, porque é o que você está falando. Se Paulo chega na sua primeira viagem missionária sem intimidade com o Espírito Santo, ele foi perdido. Ele provavelmente esse endemoniado lá, o Elimas, né? Paulo não teria tanta autoridade e certeza para falar com ele. De falar, filho do diabo, para de atormentar os fiéis. Ele fala, não, a gente tem que sondar primeiro. Paulo tinha discernimento de espírito. Então, o que nós estamos falando é que ele tinha isso porque ele passou 3 anos antes se preparando. Ele passou 3 anos. E uma outra coisa, ele tinha tanto discernimento que às vezes o demônio dava uma astúcia de falar verdade, igual aquela pitonissa lá, né? De Éfeso. Esses homens que vos anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. Quem não tem discernimento, foi reconhecido, sai dela. Não recebeu louvor de demônio, sai dela. E na hora a mulher ficou liberta. Então ele tinha discernimento. Então esse é um outro aprendizado da primeira viagem missionária de Paulo. Porque muitas das vezes, aí de novo, não estou falando somente de missões, estou falando de obra da igreja mesmo. Glória a Deus. A gente espera chegar na obra, se preparar e pede um tempo para se preparar para fazer a obra. Quando na verdade você já tem que chegar na obra pronta. Veja bem, a obra é muito grande. É como se, por exemplo, eu tenho que construir um prédio em 2 anos. E aí eu contrato um pedreiro. O pedreiro chega e fala assim, não, só, pode dar um tempo para poder aprender o serviço? Não, tem que aprender o serviço. Se você for aprender o serviço, os 2 anos do prédio vai passar e o prédio não vai estar pronto. Se eu te contratei é porque você sabe o serviço. Se nós não fazemos isso com o nosso trabalho, por que nós vamos fazer isso com o trabalho no reino de Deus? É essa a importância que nós não temos. Quando eu falo nós, eu falo de maneira geral, se você tiver alguém. Mas é essa a importância que a igreja hoje não tem e que essa observação que a igreja hoje não tem e que Paulo tinha. Aleluia. Paulo ele não esperou começar o seu ministério para se preparar. Não, ele se preparou antes.
Ele passou 3 anos antes de se preparando. Para quando já começar no ministério, quando já começar na obra, começar no centro, com o pé fundo no acelerador. Não tinha tempo para esperar, para ver o que era, não. Já expulsa o demônio e pega o já partia de quinta, né? Já partia de quinta, não tem primeira. É a terceira coisa que nós aprendemos com essa viagem, com a primeira viagem missionária de Paulo. E a segunda viagem missionária de Paulo, que é relatada na Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Atos capítulo 16, versículo 1 ao versículo 9. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra em encontro. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-os. Vamos ler o versículo 10 também. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. A segunda coisa que nós... A primeira coisa... A quarta lição que nós podemos aprender com as viagens missionárias de Paulo, e aqui as 3 primeiras já na primeira viagem, agora na segunda viagem missionária, nos ensina sobre preparo e quando tem que fazer uma coisa, tem que mudar o plano. Você está planejado para fazer o plano? Improvisação. Nos fala sobre preparo e improvisação. Flexibilidade também, ele era flexível. O obreiro de Deus, ele tem que ter preparo, Aleluia. mas ele tem que ser flexível. Ele tem que ter preparo e ele tem que ter improvisação. Ele tem que saber improvisar. Mas a gente não pode fazer a obra de Deus de qualquer forma. Por isso que precisa do preparo. Um obreiro de Deus, um obreiro que ele só é preparado, mas não é flexível, tem horas que precisa flexibilizar. O obreiro que ele só cuida no improviso, ele é muito bom de improviso, mas ele não tem preparo, alguma hora vai dar errado. E isso é muito comum nas igrejas. A parte do preparo, nós vemos nas igrejas mais tradicionais. Elas se preparam muito bem, mas se tem alguma coisa que sai do que está planejado ali, desanda. A parte do improviso, a gente vê isso muito nas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, por exemplo, uma coisa que eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, graças a Deus o pastor nunca fez comigo, e eu tenho certeza que ele não vai fazer, que é, está começando o culto, pode fazer a pregação para hoje? Oi? Tá no culto rolando, tô aqui. Aí o senhor chega, sei lá, a pregação começa meio-dia, aí quando tá ali na hora da oferta, o senhor levanta, chega aqui e fala: Diego, pode pregar pra gente hoje? Mas vem cá, ninguém avisou que ia pregar. Verdade. Mas o obreiro tem que estar sempre preparado. Mas o soldado tem que estar sempre com a espada na mão. Mas crente assemelhante sempre tem que ter a palavra preparada. Não, mas veja bem, não é assim. Não é assim não. Você tem que ter a improvisação, sim, claro. Você está ali, faltou, quem ia pregar era o diácono Ivanô, mas hoje ele amanheceu doente e não veio. Ou ele está aqui e aí Deus fala com o pastor e olha só, hoje quem vai pregar não é o diácono Ivanô não, é o diácono Diego, ou não é o diácono Diego, é o diácono Ivanô. Tem que ter improvisação. Ou é você mesmo do jeito que você Ou está. é você mesmo.
tem que ter improvisação, mas tem que ter o preparo. Aleluia. De novo, vamos voltar lá para os evangelhos. Não pode desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Nem só improviso e nem só preparo. Tem que ter o preparo e tem que ter improvisação. Fala, Fran. Até mesmo porque eu acredito que quando uma pessoa vai pregar, ela ora primeiro para Deus revelar o que a pessoa tem que falar para a igreja, né? Porque assim, eu acredito que seja assim, não sei se é assim, mas assim, eu creio que seja, assim, que a gente tem que ter uma preparação mesmo, tem que perguntar a Deus o que o Senhor quer que eu fale, pra gente não ficar falando coisa da carne, né? Não ficar só lendo Bíblia, tipo assim, né? Então eu acredito também que tem que ter sim um preparo, e um preparo muito bom, e sempre guiado pelo Espírito Santo para realmente poder estar aí no púlpito e falar alguma coisa da parte de Deus. Até porque eles, como eles sempre falam, né? Que Deus fala primeiro com eles. Quando eles se preparam a palavra, Deus fala com eles. Então, a partir do momento que Deus falou com vocês e vocês entenderam aquela mensagem, vocês vão ter autoridade para pregar. E como você falou, é interessante que até na improvisação tem que ter um preparo. Você tem um preparo, você tem improvisação. Mas ainda na improvisação, você tem que ter um preparo. Como você falou, porque eu imagino que quando você vai pregar, você ora ali para você não falar nada da carne. Certo? Se você estiver cheio de carne, você vai falar carne. Se você estiver cheio de Bíblia, você vai falar Bíblia. Então, até na improvisação, ou seja, o pastor chegar para mim agora e falar assim, Diego, olha só, hoje quem vai pregar vai ser você, tá bom? Desculpa aí, não te avisei, correria, hoje quem vai pregar vai ser você. Se eu estiver preparado, ou seja, se eu tenho a minha rotina de leitura bíblica, se eu tenho a minha rotina de meditação na Bíblia, se eu estudo a Bíblia, se eu sou uma pessoa que eu me preparo, não que eu me preparo, mas que eu já sou assim normalmente, o pastor chegar para mim e falar assim, Diego, hoje que eu vou pregar vai ser você, tudo bom, pastor. Não que eu tenha mensagens prontas, preparadas, entendeu? Mas tá ali, é uma coisa... Ainda que você tenha, porque eu costumo, eu tenho em casa no meu computador vários... mas o que eu falo, por exemplo... A boca vai falar o que o coração tá cheio. A boca fala, o coração tá cheio. Se você chegar para mim e falar assim, Diego, amanhã vai ter o dia da profissão, você pode ir lá na escola e falar sobre engenharia de software? Isso. Posso. É uma coisa que eu faço todo dia. Veja bem, eu não estou preparado. Vai ser improvisação. Mas eu estou preparado para improvisar. Porque já é natural. Porque é natural. Agora você chega e fala assim, Diego, amanhã vai ter o dia da profissão, você pode ir lá na escola falar sobre macenaria? Eu falei, Fran, só, preciso estudar. Verdade. Eu posso falar, mas eu preciso estudar. Aleluia. Então, até a improvisação tem que ter preparo. Quando a improvisação é sem preparo, aí acontece isso. Fala da carne, fala besteira, fala o que não sabe, fala de orelhada. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre você vai ter o tempo, uma pregação, uma evangelização, nem sempre você vai ter o tempo de orar, esperar a resposta, receber a resposta, meditar na resposta, saber o que Deus... Não que Deus não fale, entendeu? Mas nem sempre você vai ter esse tempo. Por isso que é importante estar preparado para improvisar. Eu não vou citar o nome da denominação, mas quem sabe desse caso sabe qual denominação que é, fica quieto. Tem uma denominação no Brasil, muito conhecida, praticamente quase no Brasil todo. Ninguém prepara nada para falar no culto, não. Na hora do culto tem que ter uma profeta para revelar. Hoje Deus está falando que a mensagem está com o diácono Ivanor, e ele tem que pregar. Isso aí é confusão. O Espírito de Deus não é Espírito de Deus. Eu sei, fala. Aí a gente percebe que o quão importante é a leitura bíblica diária. Né? Porque até nisso Deus está preparando a gente, né? Até assim, para pregar e até mesmo para falar com as pessoas na rua, né? Pessoas no trabalho, pessoas no trabalho. Falar na rua, você encontrou alguém na rua. Exato. Aí a pessoa vem para você e fala alguma coisa, você não está preparado. Exato. Tem que ser de improviso. Sim. Mas para você improvisar, você tem que se preparar. Tem que ter. Porque você vai fazer o quê? Não, eu sei, mas... Vou te falar amanhã. Olha só, a gente, sei lá, você pegou o ônibus aqui e você vai para as duas praças. Olha só,
Aí você vai orar para esperar Deus falar com você, para você falar com a pessoa? Não. Não é assim. Daí, olha a importância, né, da oração. Agora que está me caindo a ficha, assim, o quão importante é a oração diária, a leitura diária da Bíblia, porque assim a gente está sendo preparado mesmo. E é qualquer um, né, na verdade. Somos nós que estamos sentados aqui e são vocês que estão pregando, que estão dando a palavra. Então, assim, é maravilhoso, né? Desculpa. Foi igual, mais uma vez, a gente falou na lição de domingo passado, sobre você viver a plenitude do Espírito, você viver cheio do Espírito. Aí, o exemplo que a gente deu foi exatamente dentro desse assunto aí, tá agora, é o seguinte: o problema de muita gente, no domingo passado eu mencionei exatamente assim, o problema de muita gente é que enxerga a igreja, o compromisso da igreja, como um projeto social, que se der eu faço, mas não vive o evangelho como uma necessidade de vida. Uma vez que você entende que você precisa viver isso, assim como você precisa comer, como você precisa ir no banheiro, como você precisa dormir, como você precisa sentir, você sente sede, você precisa beber água, você precisa viver isso. Uma vez que você vive isso, você vive a plenitude do Espírito. Aí é o que você está falando. Quando me dada uma oportunidade em cima da hora, por eu viver isso, eu tenho que falar. Agora, quando eu enxergo como, no dia que me convidarem eu me preparo. Então você não vive o Evangelho. Porque viver o Evangelho é viver para você ter o que para dar, mas também para você se sustentar, senão você morre. Uma vez que eu me sustento, uma vez que eu como para ter força, se você cair, a minha força vai ajudar você a se levantar. Então, se eu não como, se eu não sobrevivo, se eu não vivo disso, como é que eu vou ter força para ajudar outra pessoa? Exatamente. Entende? Eu gosto muito da comparação com a casa de rico e a casa de pobre. Porque a casa do rico, ele é muito bem preparado. Se você falar assim, eu sou uma pessoa muito rica, eu vou dar um jantar lá em casa para todos vocês. Olha só, pessoal, Natal vai ser lá em casa, eu quero todo mundo presente. Eu sou muito rico, eu vou me preparar. O rico, ele vai se preparar até o Natal e vai ser o jantar de Natal da vida de vocês. Nos mínimos detalhes. Decoração, comida, bebida, atração para as crianças, vai ser uma garçom para servir. Garçom vai ser uma coisa fantástica. Agora, se você chegar na minha casa, me ligar no dia 24 de manhã e falar assim, olha só, não tenho onde passar Natal, posso ir para tua casa? Ih, dá não. Agora? Mas o mercado fecha meio-dia, dá não. Desculpa aí, mas não dá, inventar desculpa e tal. Isso o rico. O pobre. Se você falar, Natal vai estar lá em casa, ele vai se preparar. Não vai ter o mesmo luxo, mas ele vai se preparar. Faltam 20, quase um mês para o Natal, ele vai se preparar, vai comprar, vai juntar o dinheiro ali e tal, vai ter um jantar legal. Agora, se você ligar para ele no dia 24 de manhã e falar só, eu tenho o que comer. Você me liga 24 de manhã, sou pobre. Você me liga 24 de manhã, não tenho onde passar o Natal. Posso passar? Pode, pô, chega aí. Tranquilo. Vai ter um arroz lá. Sempre cabe mais um. Bota uma água no feijão, tem um macarrão ali enrolado, não tem carne, bota salsicha. Você dá o que você tem. Eu ia comer bife. Não, pega o bife, a gente moe, faz carne moída e mete o macarrão. É a improvisação na preparação. O rico, ele só sabe preparar, ele não sabe improvisar. O pobre, ele prepara e improvisa. E ainda mete a mão na massa, o rico manda fazer. Então nós temos que ter essa capacidade de improvisação. Voltando para a segunda viagem missionária, Paulo, ele se preparou para a viagem missionária, tanto que ele pega Timóteo, que era filho de judia, mas era filho de grego, não era circuncidado, ele tem tempo de circuncidar Timóteo. Ele prepara a viagem, ele começa a fazer a viagem, mas no meio da viagem, como nós lemos no versículo 6, versículo 7, no versículo 6 e no versículo 7, o Espírito Santo fala assim, olha só, vai ter que mudar o trajeto aí, vai ter que mudar a viagem. E aí Paulo tem a visão de um homem na Macedônia, e aí Paulo então ele muda o seu trajeto, olha a improvisação.
ele muda o seu trajeto para ir para Macedônia, porque o Espírito Santo guiou ele para o lugar. Então nós, como os obreiros da casa de Deus, nós temos que estar preparados. Paulo ele se preparou durante 3 anos. Paulo ele se preparou para a sua segunda viagem missionária. Paulo ele teve tempo de circuncidar. Ele pensou, bom, vou levar Timóteo, mas para onde eu vou tem judeu. Timóteo é filho de grego, então eu tenho que circuncidar Timóteo, porque se não circuncidar Timóteo, os judeus vão ficar em cima dele. Paulo se preparou. Talvez se Paulo soubesse que ele ia para a Macedônia, ele não precisava circuncidar Timóteo. Mas não, Paulo ele se prepara, mas no meio do caminho os planos mudam. E os planos sempre mudam. Toda hora os planos mudam. Não importa aonde seja, todo plano muda. Paulo era guiado como povo no deserto pela nuvem, né? A nuvem mudou por tipo. Tem um ditado que brinca que as leis foram criadas para serem quebradas. Né? Que é um ditado ruim. Eu fui falar isso para o Daniel, ele falou, não, você deveria falar isso para ele. Como que ele vai crescer? A existência eu não posso quebrar as leis. Tá, planos foram criados, planos são criados para eles serem mudados. Ah, como assim, Diego? Faz um plano de viagem e me diz se vai dar certo. Verdade. 100%. Não. O plano ele é criado para ser mudado, senão ele não seria plano. O que é um plano de viagem? Ah, vou fazer uma viagem, uma semana, tem um plano. Tá. Na segunda a gente vai fazer isso, terça isso, quarta isso, quinta isso, sexta isso. E só? Então não é um plano, é um cronograma. Agora vamos fazer um plano de viagem. Bom, segunda eu vou a tal lugar, terça eu vou a tal lugar. Se na terça estiver chovendo, a gente puxa de quinta para terça e joga de terça para quinta. Se na quarta não sei o quê, isso é um plano. Isso é um planejamento. Existe diferença entre planejamento e cronograma. Ah, vamos fazer uma obra. Tá, você quer um cronograma da obra ou você quer um planejamento da obra? Plano, ele envolve mudança. Nós temos que saber fazer plano e não cronograma. Está pronto para essas mudanças. E estar prontos para as mudanças. Quando nós fazemos um plano, nós nos preparamos para o cronograma e nos preparamos para esqueci o nome da palavra de novo. Para a improvisação no meio do cronograma. E isso tudo é um plano. Nós, como igrejas, temos que estar prontos para isso. Temos que aprender com Paulo com isso. Paulo ele se preparou para a viagem, mas ele estava preparado para o improviso. Até para o improviso tem que ter preparação. A gente não pode achar, como eu disse, nem para a esquerda, nem para a direita. Nem só com preparo, nem só com improviso. Os dois. É sempre, é o dia a dia. Foi o que o Diácono falou, é a plenitude do Espírito. Veja bem, se você fizer aquilo ali todo dia, naturalmente, não precisa. Se o pastor chegar aqui hoje e falar assim, hoje você pode trazer a pregação? Não vai ser um choque. Se eu for visitar uma igreja, e aí chega lá, Diego, você pode pregar hoje? Se for uma coisa natural, não vai ser um choque para mim. Claro, vai ser um choque do tipo, mas eu não estava preparado, eu estou de calça jeans, estou de terra ali no púlpito e tal. Estou meio mal da garganta. Não, vai ser um choque no sentido de você não esperava, mas tá bom, vamos lá, a gente vai, abre a Bíblia e começa a falar. Eu vou falar o quê? Eu vou falar do que o coração está cheio. Se eu vivo o Espírito Santo, se eu vivo Jesus, se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, não é que, ele me chamou então, eu vou no banheiro ali, eu vou orar, eu vou passar ali, minha irmã Fabiana, pode tirar as crianças dessa linha, porque eu vou orar lá, Não, vou abrir a Bíblia e vou falar. Não tem mistério. Quem veio na semana retrasada, nós falamos sobre qual era a mensagem de Paulo. Era a mensagem da cruz. Assim não, mostra Deus o que eu tenho que falar. Judas se enforcou, não. Aí abre novamente, abre a Bíblia, faz da mesma maneira. Aí abre assim, essa aqui eu não conheço não. Aí fecha, abre de novo, essa história eu não conheço não. Aí abre de novo. A criação não, a criação do mundo eu sei, eu aprendo desde criança, então aí vai pegar sobre a criação do mundo. Salmo 23 eu sei, Salmo 119 eu já esqueci. Nós temos que estar preparados. Aleluia. Preparados para a obra e preparados para improvisar. Paulo estava preparado. Na segunda viagem missionária dele, ele estava preparado para improvisar. Ele não sabia que ia mudar, mas ele estava preparado para improvisar. Avançando, para nós finalizarmos, nós vimos que Paulo ele foi um grande missionário, ele foi um plantador de igreja, ele foi um desbravador do mundo gentílico naquela época.
nós vemos que Paulo, ele se preparou para o seu ministério. Paulo, ele tinha esse preparo, ele se preparou para a obra que ele foi chamado, ele tinha noção dessa obrigação. Como nós lemos, Paulo ele se auto-intitula um prisioneiro de Jesus Cristo pelos gentios, ou seja, ele sabia a necessidade, ele entendia a importância dele pregar o evangelho, de fazer aquela obra. E que outras características nós podemos ver na vida de Paulo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 26, versículo 14 e 19. Atos capítulo 26, versículos 14 e 19. Eu gosto muito de Paulo. Paulo para mim é um exemplo. Eu sei da glória, sou como Paulo, sou pastor. Eu queria ser como Paulo. O que eu preciso ter? Que características eu preciso para ser igual a Paulo? Meu Deus. Como que eu consigo seguir os passos de Paulo? A gente tem 3 características que a gente pode, ou pelo menos se a gente conseguir imitar, a gente pode chegar a ser como Paulo foi. Atos capítulo 26, versículos 14 e 19. Versículo 14 diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Agora versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Primeira característica de Paulo é a obediência. Por que Paulo ele foi um exímio plantador de igreja, um exímio missionário, um exímio obreiro? Por que Paulo tinha essa convicção da obrigatoriedade dele, do serviço dele? Por que Paulo tinha convicção, como eu falei, de ser um instrumento descartável, que assim, não tinha importância, ele tinha que fazer, e se ele não fizesse, alguém ia fazer, então ele fazia. E por que Paulo tinha esse preparo, tanto o preparo para ir para a viagem missionária, mas também o preparo para improvisar? Porque ele era obediente, ele obedecia. Paulo não questionava, Paulo obedecia. Se Deus falasse A, ele fazia A. Ele não fazia A e perguntava por que não B. Porque tem muita gente que é obediente, mas questionadora. O pastor chega para mim e fala assim: Diego, eu preciso que venha aqui sábado de manhã para poder empilhar as cadeiras da igreja. Tá bom, pastor, vem. Então por que sábado e não sexta? Porque sábado é dia da família e tal. Não pode ser sexta? Que aí eu peço férias no trabalho. Tem gente que é obediente, mas questiona. Paulo ele não questionava. Impõe condição. Impõe condição. Paulo ele só obedecia. Olha só, é para ir para lá, eu vou. É para ficar, eu fico. É para falar, eu falo. É para ficar calado, eu fico calado. Paulo é obediente. É para ser preso, eu vou. É para ser preso, eu sou preso, não tem problema. É para tomar pedrada, eu tomo pedrada. Não tem essa. Não tem argumentação. Paulo não argumentava. Paulo ele só cumpria as ordens. Acho que no dicionário dele não tinha a palavra mais, né? Não Porque tinha. essa a palavra que O a mais, pessoa que se objeta sempre põe mais, ele não tinha. Não tinha mais, não tinha si. É. Né? Paulo não tinha condicional. A segunda característica de Paulo, ou de uma pessoa, de um plantador de igrejas, está em Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. A segunda característica de Paulo é que Paulo ele era experimentado no deserto da vida. Paulo, como eu falei, quando ele se converte, ele passa 3 anos, ele vai para o deserto da Arábia e ele passa 3 anos no deserto. Diego, deserto, escolhe e tal, se preparar, já entendi essa parte. Eu tenho que me preparar. Tá, mas você tem que se preparar a vida. Não é preparar o conhecimento, é preparar a vida.
Que diferença isso faz? Qual é a diferença de preparar o conhecimento e preparar a vida? Bom, preparar o conhecimento. Então, eu quero ser missionário, então eu vou, né? Como o pastor falou, eu quero ser missionário na África. Bom, então eu tenho que conhecer a cultura africana, tenho que conhecer os costumes africanos, tenho que conhecer a língua africana, o dialeto, a comida. Eu tenho que conhecer da Bíblia, então eu vou me preparar. Tá, mas e a preparação da vida? A preparação da vida é você deixar o que você é para ser aquilo que você tem que ser. Oh, Deus. É diferente. Na preparação do conhecimento, no seminário de teologia, você não aprende a deixar de ser menos exclusivo e ser mais complacente. Na preparação da vida, você não aprende que, primeiro, você não aprende que você tem que ser mais paciente com aquelas pessoas que te irritam por algum motivo. Na preparação da vida, você não aprende, ou você aprende que você tem que fazer, mas você não faz. A preparação da vida é diferente. Paulo, quando ele vai, por vontade própria, para o deserto, passar 3 anos, ele não vai para o deserto porque lá tinha as melhores escolas, porque ele já tinha estudado as melhores escolas. Ele vai para o deserto porque ele entende que se ele for para o deserto, ele vai ficar à mercê do que tiver ali. Não tem o que ele quer, o que ele conhece, o que ele sabe, não faz diferença ali. Ele está à mercê de Deus, ele está à mercê do que vai acontecer. Ele está disposto a se desfazer das suas próprias vontades para ter a vontade daquilo que tem que ser feito. Um plantador de igreja, um missionário, um bom obreiro tem que tem que passar por esse experimento, tem que passar por essa escola. Não é o que eu quero, não é como eu aprendi, não é pela minha experiência, é como Deus quer, é como o pastor quer, é como onde eu estou fazendo quer. Eu tenho várias teorias, eu tenho várias formas como fazer, e isso, pelo menos para mim, quando eu cheguei aqui na Alemanha, isso ficou bem evidente, porque você vem do Brasil para cá, você vem com um modelo de igreja. Você vem com um modelo de igreja, você vem com um modelo de liderança, você vem com um modelo de membros, você vem com um modelo de pessoas. E aí você chega aqui, apesar de não ser tão diferente, mas é diferente. O que você fazia lá, você não faz aqui. O irmão da igreja aqui é diferente do irmão da igreja de lá. O trabalho que se faz aqui é diferente do trabalho de lá. É a experiência da vida. Se você não vem para cá, você não tem essa experiência. E se você sair daqui e você for para os Estados Unidos, vai ser uma outra experiência. Vai ser outra característica. Vai ser outra coisa que o aprendizado que eu tive aqui na Alemanha não vai servir para a obra lá dos Estados Unidos. Não vai servir para a obra lá da China, não vai servir para a obra do Japão, não vai servir para a obra da Rússia, porque cada um é diferente. Paulo, ele tinha no seu coração esse desejo, ele tinha essa disponibilidade de aprender e de deixar aquilo que ele já conhecia previamente e aprender coisas novas. E aí que entra, desfazer daquilo que ele conhecia. entra a flexibilidade. Ele, uma outra ocasião, fala: me fiz de fraco para ganhar os fracos, entendeu? Me fiz daqueles que estão debaixo da lei para ganhar os que estão de, entendeu? Ele era um camaleão, entendeu? Ele se mudava, ele agia de acordo com a pessoa que estava com ele. E a gente não faz isso. Ele agia de acordo com a missão, olha só. A missão é daquela pessoa. Então, se aquela pessoa é fraca, eu tenho que ser fraco. Se aquela pessoa é forte, eu tenho que ser forte. E às vezes a gente quer fazer a missão, mas a gente quer fazer a missão do nosso jeito. E trazer os costumes do Brasil para cá. Ou de outro país, onde a pessoa vem. Não dá certo. Eu não estou falando que a gente tem que sair da Bíblia. Aí é onde entra a confusão de muitas igrejas hoje. Muitas igrejas hoje, para ela atingir, ela entende que ela tem que mudar para atingir a missão. Mas ela entende que ela tem que mudar quem ela é. E não a Bíblia. Né? Não tem que mudar a Bíblia. Tem que mudar quem eu sou. Eu não tenho que mudar a mensagem. Eu tenho que mudar o mensageiro. Eu tenho que ter a estratégia. Claro, sempre guiado pelo Espírito Santo. Aí entra também
a coerência e a improvisação. Vamos supor, vou pregar o evangelho na Escócia. Eu vou obrigar que eles usem calça comprida? Não posso. Não posso, é o costume dele. Homem lá usa saia. Pois é. Aí o que eu vou ter que fazer? Usar saia como eles? É isso aí. É o que Paulo fazia. E se ele fosse pregar na Escócia, ele estava de saia no culto. Com certeza. Entendeu? E é o que muita gente não entende, quer enfiar o costume da sua nação na outra. Ele não pode fazer isso, ele tem que tomar cuidado. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 2, versículo 14. Oséias capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Deus, quando ele leva uma pessoa para o deserto, e eu já falei isso, se não me engano, não foi na lição retrasada, foi um pouco antes. Deus, quando ele leva alguém para o deserto, ele não leva ninguém para o deserto para sofrer. A gente tem essa ideia de que o deserto é um lugar de sofrimento. Não, o deserto é um lugar de escola, um lugar de aprendizado. É um lugar de você esquecer aquilo que você sabe e aprender algo novo. A escola é ruim. Não, quem disse que a escola é ruim? A escola não é ruim. A escola é bom. A escola é ruim porque eu não quero acordar cedo. A escola é ruim porque ao invés de ir para a escola aprender, eu quero ficar em casa jogando videogame. Então a escola não é ruim. O deserto não é ruim. O deserto é ruim porque ao invés de fazer o que tem que fazer, eu quero ficar adorando ao bezerro de ouro. Ao invés de eu ter que comer maná, eu quero comer carne. Por isso que o deserto é ruim. Quando Deus leva a gente para o deserto, Ele leva a gente no deserto para nos moldar, para nos ensinar. Paulo, quando ele vai proativamente ao deserto, ele está falando assim: Deus, olha só, eu sou Paulo, eu tenho tudo isso que eu já tenho, mas eu preciso que o Senhor faça em mim. Eu preciso que o Senhor pegue tudo isso que o Senhor tem, que eu já tenho, e me molde de alguma outra forma. É como se Paulo pegasse todo o material, chegasse para Deus e falasse assim: Deus, olha só, está aqui o material, faz como o Senhor quer. Esse era o diferencial de Paulo. Quando o que nós queremos fazer é o seguinte: Paulo, Deus, olha só, está aqui, tudo pronto já. Usa como o Senhor quer. Mas Deus não quer usar como Ele quer. Ele quer fazer como Ele quer. Qual é a diferença? Vamos pegar um martelo. O martelo, ele tem o cabo do martelo e tem a cabeça do martelo. O cabo do martelo pode ser bom para a minha mão, mas pode não ser boa para a mão do Eduardo. Pode não ser boa para a mão do Ivanov. A mão é mais grossa, a mão é mais gorda, a mão é mais magra, a mão é mais comprido. Mas é tudo um martelo. Deus, ele vai usar o martelo, ele vai usar... Quando eu falo assim: Deus, olha só, está aqui, tudo pronto. Faz como o Senhor quer. Ele vai usar? Vai usar. Mas vai ser usado na sua 100% da sua capacidade? Não. Quando eu falo assim: Deus, olha só, está aqui o material, quebra e faz como o Senhor quer, aí Deus vai fazer um martelo que vai caber certinho na mão do diácono. Ele vai precisar fazer, a força ele vai precisar fazer diferente, o conforto vai ser diferente. Na minha mão o martelo vai dar calo, na mão dele não vai dar calo. Por quê? Porque eu não dei para ele o martelo pronto e falei: faz a obra. Eu dei o material e falei: olha, faz como quer. Quando nós nos apresentamos como material, ao invés de nos apresentarmos como instrumento para Deus, é diferente. Porque quando a gente nos apresenta como instrumento, Deus, ele tem que usar como instrumento. Quando a gente apresenta como material, aí Deus, ele forja o instrumento do material. E aí sai um instrumento completamente diferente. Paulo, quando ele se apresenta para o ministério, quando ele se apresenta para a obra, ele se apresenta como material, não como instrumento. E aí ele passa 3 anos, Deus passa 3 anos pegando aquele material e forjando o instrumento. Aí quando sai um instrumento, depois de 3 anos, sai um instrumento na primeira viagem missionária, já expulsa demônio, já autoridade, vai, não tem essa. Não tem tempo ruim para Paulo. Porque ele se apresenta como material e não como instrumento. Para nós terminarmos, uma terceira característica de um plantador de igreja, a terceira característica que nós vemos em Paulo, está em Atos capítulo 6, versículo 4. Atos capítulo 6,
versículo 4. Tem também 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E agora 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 31. E a uns, pois, da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todas as diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A terceira característica de Paulo, que também foi fundamental para o seu ministério, é que Paulo ele se baseava na palavra. Tudo que Paulo fazia era baseado e firmado na palavra. Por que as igrejas de Paulo se tornavam autossustentáveis? Por que as igrejas de Paulo se tornavam autossuficientes? Claro, algumas tiveram problemas? Tiveram. Mas as igrejas, nós já falamos sobre isso hoje, as igrejas que Paulo fundava eram igrejas sólidas. Eram igrejas que cresceram e expandiram o evangelho para o que nós temos hoje. Por que as igrejas de Paulo as igrejas que Paulo fundava eram assim? Porque eram igrejas fundadas na palavra. Eram igrejas firmadas na Bíblia. Eram igrejas fortes na doutrina. Ela tinha uma base sólida. É como um prédio. O prédio ele pode ser feio, mas se ele tiver uma base sólida, se tiver uma coluna de ferro, ele não vai cair. Por fora, pinta de amarelo, de branco, de azul, com janela, assim, do jeito que você quiser. Mas a base tem que ser forte. Hoje as igrejas estão querendo um prédio bonito com uma base ruim. Está querendo um prédio bonito, mas com parede de drywall. Vai cair. A igreja de Paulo era parede de concreto, não era nem de tijolo, era de concreto. Não cai de jeito nenhum. Por quê? Firme na palavra, firme na doutrina, firme nas escrituras. Paulo, ele levava a sua vida assim. O que é certo, não muda. Se nós queremos ser como Paulo, se nós queremos chegar perto do que Paulo foi, se nós queremos fazer 1% do que Paulo fez, nós temos que ser fortes na doutrina. É a doutrina que mantém de pé. É a Bíblia, é a palavra. Não é a teologia, não é o pastor fulano de tal, não é a igreja não sei o quê, não é o louvor, não é a obra social, não é um projeto social, não, é a palavra, é a doutrina, é a Bíblia. É por isso que nós batemos tanto na tecla da escola dominical. Aleluia. Porque é a Bíblia, é a palavra, o que mantém de pé, o que mantém firme. O resto é adereço. Numa obra, o mais importante, e o Ivan pode falar muito melhor do que eu nisso, o mais importante é o fundamento. Primeiro você faz o fundamento. Tem um pouco de ouro para a obra, investe no fundamento. Fundamento, levanta as paredes e bota laje. Depois tu vê o que tu faz. A porta, tu coloca um papelão, a janela você coloca uma cortina, a luz você coloca uma vela. Mas o fundamento, as paredes e a laje você tem que ter. O resto depois você vira. Na igreja tem que ser assim. Primeiro o fundamento. Só que as igrejas estão começando. Tem muitas igrejas começando pela parte externa da casa. Você não tem como construir uma casa com as partes externas primeiro. Primeiro o fundamento. As igrejas de Paulo, primeiro ela tinha fundamento. E Paulo fala que o fundamento é Cristo. E aí não vai ruir nunca. Não vai cair nunca. Uma pessoa fundamentada em Cristo, uma igreja fundamentada em Cristo, ela não vai rugir nunca. Porque ela está fundamentada na rocha eterna. Ela é rocha e ela é eterna. Não vai ruir nunca. Então, aprendamos com Paulo. De novo, Paulo ele foi um exímio missionário, ele foi um plantador de igrejas nato. Porque Paulo, ele reconhecia a obrigatoriedade da sua missão. Ele sabia que ele era descartável, ele sabia que ele era uma pequena peça na engrenagem. Ele não tinha valor nenhum. Ele tinha
ele teve essa predisposição de, olha, Senhor, sou um instrumento, use-me como o Senhor quer. Não, Senhor, olha só, está aqui o material, faz o instrumento que o Senhor quer. Faz que eu vou seguir o caminho. E ele é firme na palavra de Deus. Era só palavra, era só Bíblia, era só doutrina, era só palavra. Ele aprendeu do próprio Jesus Cristo e ele passa isso para frente sem tirar nem pôr. Se nós seguirmos essas 3 características, pode ter certeza que você vai ser um obreiro igual Paulo. Você vai fazer a mesma coisa que Paulo fez. Porque, de novo, Paulo era um homem. Paulo era tão homem quanto eu sou, quanto o pastor é, quanto você é, quanto qualquer pessoa é. Ele era humano. Só que ele tinha 3 características que é fundamental para fazer aquilo que ele fez. E que nós também podemos ter, basta nós nos dedicarmos e buscarmos isso. Claro, não para o nosso próprio mérito, não para a nossa própria glória, mas para o bom andamento da obra do nosso Senhor Jesus Cristo.